Olá, estou passando por aqui para apresentar a nossa próxima leitura comentada, o livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. E vai ser um grande desafio para mim, porque falar sobre as obras de Clarice é sempre muito desafiador, né, pela sua grande introspecção. E esse livro, ele foi o último livro escrito pela Clarice, né? Ela publicou esse livro em 1977, quando ela enfrentava de uma forma muito silenciosa um câncer, né, que só seria conhecido bem mais tarde. Ela não revelou esse câncer. Então parecia que ela tinha uma urgência, né, em escrever esse livro, porque ela sabia que ela não tinha mais muito tempo de vida, né? Tanto que 2 meses depois que ela publicou o livro, ela veio a falecer. E saber disso, né, eu acho que torna essa obra, assim, mais tocante, né, com mais a gente vontade de ler, né. É como se a gente estivesse diante das últimas perguntas que ela lançou ao mundo, porque as suas obras são muito cheias de perguntas, nem tantas respostas assim, porque Clarice é essa pessoa, né. Os livros dela têm um caráter muito introspectivo, e ela sempre faz muitas perguntas, né, sobre, os sentimentos humanos, as nossas contradições, essa investigação, da vida, né, sobre a vida que ela tinha, e esse mistério da existência, né, isso é muito característico da Clarice. Então, assim, de muitas maneiras, né, ela de alguma forma, ela sempre se colocava nos seus livros e nas suas obras, né, através das suas próprias reflexões, né. Acho que ela tinha uma sede, uma fome, assim, inesgotável dessa busca de compreender a si mesma, né, e compreender o outro, né. Então, nesse livro, A Hora da Estrela, ainda tem uma particularidade muito interessante, porque ela cria, né, esse livro, assim, a história, ela chega até nós através de um personagem que ela cria, né, que é o personagem narrador, que ela dá o nome de Rodrigo S.M., né, ela adora essas siglas, né, e ele vai tentando contar essa história, né, e ao fazer isso, ele revela as suas próprias dúvidas, né, os seus próprios incômodos, as suas reflexões sobre o próprio ato, de narrar, né, então é muito interessante. E esse livro, ele não é dividido em capítulos, ele tem 87 páginas, é um livro fininho, e ele é como se ele tivesse sido escrito, assim, no fluxo da história, né, que a história ia acontecendo e ele ia contando essa história, é muito diferente de tudo aquilo que a Clarice ela escreve, né, escreveu. Então, assim, é quase que uma 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 conversa, né, que ele, né, assim, que esse personagem vem trazendo para nós, né, tipo assim, um pensamento que vai se desenrolando diante de nós. E exatamente por esse fluxo muito contínuo da história, ela não é dividida em capítulos, é que a gente vai fazer um pouquinho diferente da última leitura comentada, que foi o Caderno Proibido, que ao invés da gente ler previamente né, os capítulos, né, e depois fazer esses comentários, eu vou fazendo os comentários, as reflexões à medida que for lendo, né, junto com o texto, né, a gente vai seguir esse caminhar do texto, porque tem alguns respiros, né, mas durante essa história que ele vai narrando, tem aquelas frases, né, emblemáticas, aquelas perguntas que a Clarice faz, ou aquelas frases impactantes que ela nos deixou, né, e que eu acho que vale a pena a gente parar e refletir. Vamos ter respostas? Provavelmente não, eu acho que essa leitura comentada ela vai trazer mais perguntas do que respostas, né, quem sou eu para poder trazer respostas, né, que a Clarice coloca para nós, mas fica como uma reflexão, né, de cada um, acho que é um processo reflexivo. Eu vou ter as minhas próprias reflexões e quem estiver ouvindo também vai ter as suas próprias reflexões de acordo com
os seus próprios conteúdos e sua própria história de vida, né? Mas a gente não vai perder, né, essa delicadeza, né, e a profundidade e os espantos, né, que a Clarice ela nos oferece nessa página, porque realmente o próprio Rodrigo SM fala desses espantos, né, vocês vão ver lá que ele coloca até entre aspas assim, explosão. Então, porque ele mesmo se espanta, né, e a forma como ele tem de colocar isso é através das suas explosões. Então, se você gosta aí de livros que provocam mais perguntas do que respostas, então fica o convite aí para acompanhar essa leitura comentada comigo né, quem sabe talvez essa história ela vai falar um pouco sobre alguém que a gente nunca viu, né? E ao mesmo tempo vai revelar algo sobre nós. Então fica o convite, mais uma vez, a partir da semana que vem eu vou começar a postar esses vídeos, e na verdade eu vou fazer no formato de podcast, então só vai aparecer a minha voz, porque eu acho que é um livro muito intenso, e eu acho que vai ser mais interessante fazer nesse formato. São muitas reflexões, né, que as reflexões elas vão aparecendo aí à medida que a gente vai trazendo a leitura. Ok? Então fiquem atentos aí ao sininho do YouTube. Se não se inscreveram ainda, se inscrevam lá no canal e ativem as notificações, mas eu também vou sempre colocar no Instagram quando eu lançar mais uma leitura. Ok? Então, te espero. Até mais.